Receita estável, lucro caindo e PDD aumentando. Vamos entender com calma o que isso realmente significa no terceiro trimestre de 2022 para o Banco Santander. Será que deixou de ser uma boa escolha para os investidores? Então, três pontos importantes aqui em relação a esse vídeo. A gente vai apresentar alguns dados gerais, alguns destaques que a própria empresa trouxe para a gente no balanço hoje. Também vamos falar um pouquinho mais com calma em relação ao PDD e o que isso significa tanto para o acionista quanto para o mercado. E no final, algumas ambições, algumas projeções do banco para a sua história futura. Começando aqui então com a receita, a gente percebe que ficou praticamente em linha, sem nenhuma grande oscilação, girando em torno aí dos seus 17 bilhões. O que chamou a atenção agora do mercado foi que esse PDD ele aumentou 8%, chegando no acumulado em relação ao ano passado em 63%. Alguma coisa isso significa. A gente tem que entender por que eles estão fazendo esse movimento. E não teve jeito, isso acabou comprometendo parte do lucro. Tivemos aí uma queda de 23% aproximadamente, girando em torno dos seus 3 bilhões. Lembrando que no trimestre passado nós tivemos 4 bilhões de resultado de lucro líquido. E no acumulado, nos 9 meses, nós estamos aí com um pequeno prejuízo, um pequeno decréscimo, na verdade, em relação aos resultados, de 10%. Considerando esse contexto todo, receita estável, lucro diminuindo, PDD aumentando, né, uma forma de custo aumentando, a eficiência da empresa acabou ficando mais comprometida, lembrando que valores superiores são ruins e valores inferiores são melhores. Percebam que subiu tanto no ano a ano quanto no trimestre a trimestre. O ROI, né, a rentabilidade da empresa, deu uma queda, não tão grande assim, continua sendo interessante sem dúvida nenhuma, mas já foi melhor. E o índice de Basileia, que é uma métrica aí de qualidade do banco, continua estável. Então, assim, alguns pontos que a gente precisa já ficar atento. Se a gente for entrar com um pouquinho mais de detalhe em relação à margem financeira bruta, percebam ali que desde o segundo trimestre de 2021, eles estavam subindo isso gradativamente, o que é excelente, já que eles estão se tornando mais eficientes. Mas agora nós tivemos uma queda até que importante. Se nós segmentarmos aí essa questão da margem em relação aos clientes, no acumulado dos 9 meses, nós temos um crescimento de 26%, excelente, mas o mercado ainda, as operações com o mercado ainda continuam batendo com força, devido aí por conta principalmente da taxa de juros elevada. Na hora que a gente faz esse compilado total, a margem diminuiu no acumulado em 5%. Não nos preocupa tanto, mas é algo que a gente tem que ficar de olho. Quando a gente fala de banco, a gente sempre está de olho na carteira de crédito. Eles tiveram uma expansão aí de 7,5%, o que é muito interessante, sem dúvida nenhuma, pensando ali em setembro de 21 com setembro de 22. Mas o que me preocupou, o que me chamou a atenção, foi que principalmente esse crescimento se deu na pessoa física. E por que que isso chama atenção? Porque esse é o segmento mais inadimplente, esse é o segmento com maior risco para o Santander. Eles falaram durante a apresentação que estão diversificando ali a sua clientela, mas eu não percebi essa grande mudança não. Continua em linha em termos percentuais com os últimos trimestres, tendo a sua maior exposição na pessoa física. Nesse ponto, então, fica aquele velho recado. Quer crescer? Cresça, mas cresça com qualidade. Outra tecla que eu bato bastante aqui com vocês é a questão de custos. A gente sempre tem que ficar de olho em relação à despesa ou custo de alguma empresa, porque isso pode comprometer toda a sua operação. Mas o Santander, nesse aspecto, está de parabéns, continua fazendo excelente trabalho, teve ali um crescimento dos custos de menos de 7%, ante uma inflação de mais de 10% no período. Essa é uma métrica muito forte que a gente utiliza para ver se realmente ela está bem controlada ou não. Mas sendo bem franco, esse tipo de valor eu não esperava nada diferente. Só fizeram aquilo que eles estavam prometendo. E nesse ponto da apresentação eles reforçam mais uma vez em relação ao índice de eficiência, que infelizmente subiu. Lembrem, quando o índice de eficiência aumenta percentualmente, nós ficamos insatisfeitos. Se o índice de eficiência ele cai, nós ficamos satisfeitos, porque significa que a empresa está mais otimizada. Entrando agora no assunto mais denso do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade dessa carteira. Desde o início do ano, a gente percebe que a inadimplência de 15 a 90 dias está extremamente em linha, de 4,2, 4,3, mas isso não significa que está bom, está apenas controlado. Já teve valores bem inferiores, como ali por volta de 3%, 3,4%. E quando a gente pensa ali na inadimplência acima de 90 dias,
também deu uma estabilizada na casa dos seus 3%, mas, de novo, isso daí não significa nada em relação aos empréstimos feitos no presente momento. E por que isso? Se a inadimplência está controlada, por que eles estão aumentando desde o primeiro trimestre de 21 o PDD? Existem várias explicações para isso, principalmente ali aquele perfil mais arrojado em relação à sua carteira de crédito. Mas saímos de algo em torno de 3 bilhões no início de 2021 para 6,2 bilhões no terceiro trimestre de 2022. É um crescimento muito expressivo. E se você faz um provisionamento, se você faz uma provisão em relação à sua carteira de crédito, é porque possivelmente você está enxergando um risco maior nos seus clientes. Não existe nenhuma outra grande explicação em relação a isso. Talvez um risco sistêmico em relação à crise global. Ok, mas querendo ou não, você está enxergando um maior risco na sua carteira. E é por isso que eu fiquei um pouco preocupado, porque está subindo demais. E o mercado também ficou um pouco atento em relação a esse elevado valor. Se a gente for comparar no acumulado dos 9 primeiros meses do ano passado para esse, aumentou mais de 60%. É um crescimento muito expressivo. De qualquer maneira, o índice de cobertura de acima de 90 dias está ali acima dos seus 200%, gerando em torno de 220%, então, menos mal. Espero que esse valor continue elevado, sem dúvida nenhuma. Começou a cair ali de seus 220, 200, começa a destoar daquilo que o Santander pretende ou pelo menos tem falado. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Nós pretendemos soltar várias avaliações em relação às empresas e seus balanços trimestrais, o terceiro TRI de 2022. Se você quiser dar uma olhadinha já no segundo TRI, para você ter um comparativo interessante, eu vou deixar aqui uma playlist para você escolher a empresa que você tem mais interesse para acompanhar com mais calma. Lembrando que nós vamos abordar principalmente empresas com uma característica previdenciária. Beleza? Entrando com um pouco mais de detalhe nessa questão de PDD, eles reforçaram muito isso durante a apresentação, o que me gerou mais insegurança do que segurança. Mas, só recapitulando, um crescimento expressivo do seu PDD em relação ao ano passado, índices de inadimplência estáveis, porém elevados, mas eles deixaram muito claro em relação a essa questão do rating, da qualidade desse tipo de cliente. Pensando na safra antiga, que eles estavam fazendo empréstimos antes de 2022, tem ali uma classificação de 79% de qualidade. Enquanto essa safra nova, a partir de janeiro de 22, uma qualidade de 85%. E o que isso efetivamente significa? Bom, segundo as projeções do próprio banco, eles estavam ali esperando uma inadimplência de 4 e de 5 respectivamente, pensando em acima de 90 dias e de 15 a 90 dias. E com essa nova safra, com esse novo rol de clientes, eles estão esperando ali índices de inadimplência nos dois intervalos que a gente avalia, bem menores mesmo. Mas aí que cabe aí o grande ponto, o grande calcanhar de Aquiles do Santander. Por quê? A gente tem que considerar aqui alguns aspectos internos e outros externos. Um pequeno momento aqui para a gente conversar sobre a minha opinião. Quando você é um bancão que tem um foco muito grande no varejo e o seu principal tipo de cliente é pessoa física, você tem que entender como é que vai ser o comportamento de consumo desse pessoal. Olha só, nós temos aí para 2023 um novo ciclo eleitoral, né? O novo presidente tomará posse do nosso país, não me interessa qual que vai ser, ou Lula ou Bolsonaro, para mim tanto faz. Mas a gente tem que ficar atento porque o primeiro e o segundo ano de mandato geralmente é aquele momento em que você faz algumas medidas não tão populares. Você ainda aproveita daquele seu capital político que está, tecnicamente falando, elevado, para você tomar algumas medidas não tão populares, mas que são saudáveis sim para a sociedade do ponto de vista econômico e talvez social, pensando no longo prazo. Outro ponto que tem que ser levado em consideração aqui é que nós temos ali a tempestade perfeita lá fora. Ainda temos aí grandes movimentos em relação àquele conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Nós temos também taxas de inflação disparando, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Ásia. E tudo isso pode, sem dúvida nenhuma, reverberar aqui no nosso país. Então a gente tem que ficar atento a essas questões, porque não está muito bonito o cenário futuro. Por mais que eu tenha uma perspectiva sempre ali mais vinculada ao bear market, né, ao mercado de queda, eu não gosto de ter tantas perspectivas boas em relação a investimentos, porque eu quero oportunidades de compra sempre, mas tentem entender essa fragilidade.
Se o mercado nacional e o mercado internacional reagir mal nos próximos meses, essa exposição do Santander não vai acabar agora. Ele vai precisar continuar aumentando o seu PDD. E com certeza isso vai continuar prejudicando o seu lucro líquido. Então é um ponto que a gente tem que ficar muito atento em relação a esse banco. Combinado? E principalmente porque eles deram muita relevância para esse assunto. Então, continuando nesse aspecto aqui sobre o Santander, eu vou falar alguns pontos positivos em relação a esse bancão. Tá? Entendo, ele ainda continua crescendo a sua carteira, sem dúvida nenhuma. Lembrando sempre que a gente vai olhar esse gráfico aqui mais escuro, que eles colocam em praticamente todos os trimestres, porque não adianta você crescer a sua base de clientes, aumentar uma quantidade de contas, né? As contas abertas, sendo que seu cliente não movimenta essa conta. A gente tem que olhar geralmente aquele cliente que tem 6 ou mais produtos, que esse cara aqui realmente é o que vai responder à receita da empresa. Claro que com essa questão digital, o custo para você continuar proporcionando todos esses serviços, ele tem caído de uma maneira bem consistente, e isso é muito bacana para o Santander. E o NPS, que é uma métrica que muitas pessoas não valorizam, mas eu particularmente eu gosto de olhar isso aqui, pelo fato de que isso aqui nos dá um pequeno termômetro em relação a como que o cliente está sendo tratado, ou melhor dizendo, como ele se sente tratado. A gente quer sempre valores acima de 80% aqui. 80, 85 fica muito interessante. Abaixo ali de 65, de 60, já começa a ficar um pouco mais preocupante. Mas, de qualquer maneira, eles estão sim com uma média interessante, tentando melhorar isso aqui cada vez mais. E qual que é o grande ponto disso aqui? Nós estamos falando de um serviço financeiro. Serviço, a opinião, a forma como o cliente se sente é fundamental, porque simplesmente com apenas alguns cliques no seu celular, você consegue mudar de banco, você consegue transferir todo o seu patrimônio, você pode renegociar uma dívida ou um empréstimo em outro banco. Então isso aqui sim tem relevância. E alguns pontos aqui que não são tão falados em relação ao Santander, mas eles têm um recorde ali de crescimento entre pequenas e médias empresas. No atacado, eles têm um market share de mais de 10%, então isso é muito importante. Estão crescendo no agro de uma maneira bem consistente. Na parte de investimentos, eles estão querendo expandir muito os seus funcionários, a sua capilaridade. Hoje eles têm 350 consultores, querem praticamente quadruplicar esse valor até o segundo trimestre de 2023. Então é uma projeção bem agressiva. E na parte de seguros, eles estão com alguns valores interessantes também. Tem ali em torno de quase 8 bilhões em prêmios emitidos até o acumulado dos primeiros 9 meses de 2022 e querem praticamente dobrar essa meta ali por volta de 2023. Tem uma liderança na parte de ramo de pessoas com 13% do market share. Então, sim, o Santander é uma excelente empresa, mas ela tem apresentado também algumas outras expansões. Olha que interessante. Segmentando um pouquinho mais aqui os serviços, a gente percebe que o Santander Select tem uma ambição de crescer em 2023 por volta de 60% a 65%. Na parte de consórcios, eles têm apresentado também um crescimento de quase 40% ano a ano. Também no consignado, um market share de quase 20%. A parte de agro, como eu já tinha falado para vocês, um crescimento robusto de 40%. E também o financiamento ao consumo já possuem hoje um market share de mais de 20%, querendo chegar a 25%. Então, resumidamente, o Santander tem um calcanhar de Aquiles muito importante, muito evidente agora com esse balanço, mas também tem algumas frentes bem relevantes que pode trazer aí um equilíbrio para essa situação em que ele se encontra. Enxergo que ainda é um banco muito agressivo e espero que os outros bancos não apresentem esse tipo de resultado. Mas você pode perceber que no dia de hoje, no dia 26/10 de 2022, que eu estou gravando esse vídeo, boa parte dos bancos ficaram então com uma perspectiva negativa, já que o Santander apresentou um resultado não tão atrativo. E finalmente chegamos então na questão de avaliação pela plataforma do AGF+. Percebam aqui com a cotação de 13,55, eu estou pegando como exemplo a ação ordinária, SAMB3, ela está abaixo do preço teto médio e abaixo do preço teto projetivo. Se você quiser entender direitinho qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma dessas duas análises, dessas duas perspectivas, vou deixar aqui um vídeo para vocês que vocês aprendam com calma, beleza? E se você for olhar no histórico desde 2007 até o momento aqui de 2021, 2022, nós temos um gap, um intervalo a ser preenchido entre o resultado que a empresa tem proporcionado e também a cotação do ativo.
Percebam que isso aqui muitas pessoas enxergam como uma oportunidade de compra. Se você tivesse uma cotação muito elevada que não estivesse condizente com o resultado apresentado pela empresa, provavelmente seria interessante ficar apenas observando ou ter um pouquinho mais de rigor para investir. Agora, quando o contrário acontece, que é esse cenário atual, realmente a cotação está caindo e o resultado no acumulado está aumentando. Então, sim, vale a pena dar uma olhadinha. E fazendo um comparativo com o ranking também, e se vocês quiserem testar essa plataforma por 30 dias grátis, ou se você for fechar o plano anual com 30% de desconto, se você quiser, é só usar o link que eu vou deixar aqui na descrição. Tranquilo? No ranking das mais interessantes para serem investidas, Sambi 3 ocupa a 5ª posição e Sambi 4 ocupa a 6ª posição. Percebam que as duas estão com um dividend yield projetivo acima de 9%. É um yield muito alto, tá? O pessoal fica um pouco assim, poxa, eu vou esperar um pouquinho mais para comprar. Ou... Não, calma, lide com aquilo que você tem. 9% te agrada? Lembrando que a estratégia do Barsi é pelo menos 6%. Então, de 6 para 9, a gente está falando de uma margem aí, de um crescimento, de uma segurança de 50% pelo menos. É muita coisa. Então, sim, os dois ativos são muito interessantes, mas eu ficaria com a ordinária nesse momento. E se você quiser entender direitinho qual tipo de ativo você compra, com final 3 ou com final 4, e se você também quiser entender com um pouquinho mais de calma esse tipo de fórmula aqui, para que você nunca mais fique na dúvida entre as ordinárias e as preferenciais, eu vou deixar um vídeo, um único vídeo aqui no final para que você clique e entenda. Beleza? Você pode até colocar a cotação atual do Santander e para testar se essa fórmula está certa ou não. Tranquilo? Até mais. Ó a ambulância passando ali no fundo. Isso que dá morar em área hospitalar.